Lucas 7:46. Se alguém quiser ajudar a ler, nós vamos ler do 46 ao 49. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não a pôde abalar, por ter sido bem construído. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou a casa sobre a terra sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Ok. Estava pensando essa noite, essa manhã, sobre a jornada da vida cristã, a nossa vida e as palavras do Senhor, né? E eu estava pensando exatamente na construção de uma casa, né? Imagina que você tem uma família e você compra um terreno que tem uma casinha velha ali. Vai ser muito difícil você arrumar aquela casa se ela é tão velha e não tem alicerce, suas colunas de madeira estiver tudo arruinado, detonado. O normal seria você destruir aquilo e construir adequadamente uma casa, né? Fatalmente na construção física a gente faz assim. Tem muitos lugares que compram uma propriedade, não por causa da casa que está ali ou o prédio, mas por causa do terreno que é bem valorizado. Eles destroem e fazem tudo de novo. Mas na vida cristã, ou no casamento, na família, na vida com Deus, na obra, qual que é a nossa tendência? Ô gente, vocês podem me dar uma ajuda? O que é? Não é que eu estou com a casa aí, mas está quase caindo. Então a gente põe ali uma coluna de madeira ali, você arruma um pau lá, seja qual for. A gente tenta improvisar as coisas. E se a gente é amador, nós vamos tentar ajudar as pessoas. Mas haverá uma tragédia depois, né? Porque não se pode edificar numa base aonde está condenada a destruição. Se realmente quisermos ajudar e se quisermos ser ajudados, nós temos que seguir o que a palavra do Senhor fala, né? Tem que haver um fundamento que Deus apontou numa base correta. Quando o Senhor enviou Jeremias, ele falou que enviava Jeremias para destruir e edificar. Então assim, você não pode construir se você primeiro não destruir aquilo que não vai suportar uma nova construção. O texto que o Fabrício estava lendo, de João 6, assim, Jesus não fazia manobras para manter a multidão iludida seguindo ele. Não, ao contrário. Ele muitas das vezes provocava até as pessoas ir embora quando a motivação não era correta, né? Então ele não iludia as pessoas. Na verdade, ele escandalizou a muitos, né? E esse texto de João 6, muitos foram embora, não foram poucos, né? Foram muitos. Depois ele pergunta aos discípulos, vocês querem se retirar também? Quer dizer, ou você é autêntico em seguir o Senhor, ou então você não vai conseguir andar com ele, porque ele vai escandalizar sempre a maneira dele conduzir as coisas. E aqui novamente ele está voltando a essa situação como uma casa condenada, que ele não vai ali tentar dar uma reforma no velho homem, né? Dar uma ajudadinha ali para ficar bem. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então você tem uma contradição aqui. Não adianta chamar Jesus de Senhor se ele manda fazer algumas coisas e a gente achar que nesses assuntos nós sabemos mais do que ele. Eu penso assim, eu acho assim, eu opino assim.
Significa que, nesse sentido, nós somos o Senhor dessas coisas, nessas áreas em nossa vida. E que o Senhor estaria equivocado. Como é que você vai seguir o Senhor dessa maneira, né? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então agora Jesus vai usar figura de linguagem, comparações, mostrando o sucesso que haverá ou a ruína que haverá se uma pessoa ouve a palavra e obedece, ou se ouve e não obedece. Todo aquele que ouve as palavras do Senhor e pratica, esse, 48, é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, o que ele fez primeiramente? Quando ele vai construir a casa, versículo 48, ele tem que cavar. Ele não foi construindo assim de qualquer maneira. Ele não vai colocar os materiais sobre a areia. Cavar. E cavar para achar rocha, lançar fundamento, dá trabalho. Não é uma coisa que você começa agora e lá no final da tarde está pronto, amanhã está pronto. Não. Ele vai cavar. E aqui diz que ele abriu profunda vala. Olha o trabalho que ele está tendo. E então, quando ele encontra a rocha, aí ele lança o alicerce da vida sobre a rocha. Está vendo o que Jesus está falando? Está vendo, gente? É assim que se constrói a vida com Deus, assim que se constrói a família, assim que se constrói qualquer coisa que você vai fazer, que haverá vida duradoura. Mas isso é uma coisa que a nossa geração, o homem em geral, não quer saber disso. Nós queremos uma receita mágica, uma fórmula mágica. Se a nossa vida pudesse ser como uma comida, talvez o miojo representaria, assim, o estilo de vida que a gente quer. Você está fazendo algo aqui e não está dando certo, você vai lá tentar de outra maneira, até você tentar achar. E você está perdendo a vida inteira, porque você está querendo construir sem cavar a vala e cavar profundo até achar a rocha para você lançar o alicerce. Então você quer colher frutos plantando sementes erradas. Você está tendo oportunidade de recomeçar a sua vida e vai cometer os mesmos erros do passado. Esse é o nosso problema. Ele nos dá oportunidade, e nós achamos que temos uma solução melhor do que o Senhor apontou para nós. Então isso precisa ficar muito claro para nós, sabe? Se a gente seguir o texto, ele vai dizer assim, quando veio a enchente? Ele está deixando claro para nós que a enchente vai vir. Vai vir a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam abalar aquela casa porque ela foi bem construída sobre a rocha. Então é fatal que um dia a tempestade vem. E quando ele está falando em enchente, não está falando de uma chuvinha. Não, enchente é uma coisa assim, houve uma tempestade, uma chuva tão terrível, ou uma inundação, que alagou tudo ali, ó. A enchente está... Você perdeu o controle. Só que essa casa não se abalou, porque ela foi bem construída sobre a rocha. Agora, se a gente não está construindo acertadamente sobre a rocha, provavelmente não precisa nem ser uma enchente. Pode ser uma tempestade que essa casa não vai suportar se ela for tão vulnerável. O 49 diz, todo aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construi uma casa sobre a terra, que é o caminho mais fácil. Não precisa cavar a vala profunda. Sem alicerce. E quando as águas bateram contra aquela casa, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Ou seja, uma casa bem construída leva tempo. E é interessante que quem está ao redor vai ouvir até uns barulhos lá naquele terreno, as pessoas trabalhando, mas não tem glória nenhuma lançar fundamentos para aqueles que estão buscando uma aparência, né? Quando você vê uma casa construída, nossa, que telhado bonito, você viu a porta que o vizinho colocou? Olha aquela janela! E depois, quando está pronto, mas que cor bonita que ele pintou, né?
Então as coisas que aparecem aos olhos dos homens, elas facilmente recebem mais atração, né? Louvor ou crítica. Mas você vê com mais facilidade. Agora, o que está sustentando a casa praticamente não tem glória. As pessoas não olham para isso, porque eles estão enterrados para baixo. E se o alicerce é bem lançado, é ele que vai levar o peso de toda a casa. É ele que vai suportar a durabilidade e a qualidade daquela casa. Eu estava lembrando um tempo atrás, né, sobre os utensílios lá do tabernáculo, e raramente a Bíblia fala assim das estacas, né, que foram enterradas na terra, mas fala. Não se fala muito de cortina, candelabro, todas as coisas visíveis, né? Mas o tabernáculo não ficaria de pé se não tivesse estacas enterradas, submersas ali, para o tabernáculo ser bem fixado e as suas cortinas amarradas ali, ou a tenda ser amarrada. Então existe um tipo de ministério na nossa vida que não atrai louvor das pessoas, a carne não gosta, ela não tem crédito, assim, não vai ter louvor, é uma coisa oculta. Mas isso que é submergido, é isso que gera a durabilidade, a segurança de toda a casa. E nós, às vezes, queremos, assim, valorizar a superestrutura que os outros vão ver. O que vão pensar, né, se a gente fizer desse jeito, daquilo? Estão preocupados com a aparência, uma vida de fachada, por assim dizer, né? Mas gasta-se muito dinheiro, tempo, mão de obra, ferro, para lançar os alicerces. Essa é uma parte bem chata da casa, né? Ela não é muito assim. Inclusive, quando se vai comprar casa ou ver uma casa de alguém, você pode fazer um teste. Leva, assim, pessoas mais velhas, experientes, especialmente os homens, né? Leva as mulheres, o jovem, leva as crianças. Solta eles assim, se tem um quintal como esse, e fica observando. Se tiver um terraço, provavelmente as crianças vão para o terraço. Vão para o playground, vai ver se tem parquinho, vai querer brincar, vai correr. É o que atrai a eles. As mulheres, nossa, que cozinha. É o meu sonho ter uma cozinha assim. Olha essa janela, olha esse piso. Né? E é normal também, não tem problema nenhum. Os homens estão mais preocupados com a estrutura, né? Não é verdade? Estão mais preocupados em, olha, quer saber das colunas, dos fundamentos, da estabilidade, se a laje vai suportar um novo piso, se puder lançar. Pode ser que o casal vai brigar se vai ter uma parede ali, ou se vai ter uma cortina, ou uma coisa. Mas, assim, dificilmente você vai ter crise por causa dos alicerces, né? E isso mostra a nossa imaturidade ou maturidade da vida. Quando a gente é imaturo, em toda a nossa vida, a gente está preocupado às vezes com diversão. Eu quero me divertir, eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero me sentir bem. Então, esse é o lado, vamos dizer, esse é o lado assim, não do fundamento, né? Esse é o lado mais aparente, que testemunha até para os que estão de fora, né? E o recreio, o lazer, o contentamento, ele só pode ser merecido por aqueles que exerceram responsabilidade, né? Você edifica bem a sua casa, seu casamento, sua vida, depois você pode desfrutar. Mas você querer desfrutar sem plantar com seriedade, esse casamento não vai aguentar, essa juventude não vai aguentar. Você pode ver o jovem que desperdiça a vida dele, não estuda, não tem disciplina, quer um caminho mais fácil. Daqui a pouco ele está com 20 e tantos anos, 30 anos, você olha assim, onde você vai estar daqui a mais de 10 anos? Você já sabe onde você vai estar. Porque você não plantou corretamente na educação, na disciplina, no caráter, na responsabilidade, nas finanças. Aí fica se fazendo de vítima, né? O mundo não está bom, esse governo não está bom, e o desemprego, quer dizer, todo mundo está errado, né? E você é o coitado. Mas tem gente ganhando dinheiro no meio da crise porque ele trilhou o caminho e escolheu as profissões que estão em ascensão no momento da crise, né? Mas aqui nós temos essa fala de Jesus de maneira tão adequada sobre como seguir o Senhor. E você tem que saber disso. Se você plantar errado,
você vai arruinar a sua vida. Você vai arruinar a sua saúde, a sua economia. Se você é casado, você vai arruinar o seu casamento. Você tem família, você vai arruinar a sua família. E se você tem uma vida cristã ou congrega, você vai gerar dano para os irmãos também. E no final, nem todos têm a oportunidade de voltar atrás para consertar as coisas. Então, se a gente pensar assim na vida cristã, qual que é o alicerce, qual que é uma base sólida para a gente edificar a nossa vida cristã? Como é que podemos tomar as nossas decisões e construir a nossa carreira, né? E Jesus falou muito sobre a cruz, né? Sobre negar a si mesmo, tomar a cruz. Mas por quê? Paulo vai falar, se a gente puder ler um pouquinho aqui, Romanos 8, Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Romanos 8, 5. Então você já tem aqui o paradoxo, o contraponto entre a carne e o Espírito. Se você está desenvolvendo a sua vida como quem constrói uma casa, e a base da sua vida, o fundamento da sua vida é a carne, você vai se inclinar só para as coisas da carne. Agora, se a sua base é o Espírito, uma vida no Espírito, você vai se inclinar para as coisas do Espírito. Então você tem os que vivem na carne e os que vivem no Espírito. Ué, mas por que, Paulo? Verso 6. Porque pois a inclinação da carne, o que ela vai gerar? Vai gerar morte, ruína. Jesus está sendo muito claro e Paulo também está sendo muito claro. Se você se inclinar para a carne, a inclinação da carne, ela promove a morte. Mas a inclinação do Espírito, o que ela promove? Qual que é o fruto dela? Vida e paz. Quantas vezes não temos vida e não temos paz, né? Versículo 7. Porque a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus. Você não vai ouvir Deus. O Senhor falou, todo aquele que ouvir minha palavra e obedecer é comparado a quem edifica a casa sobre a rocha. Ele cava uma vala. Agora, e quem ouve a palavra e não obedece? É um tolo. Porque ele vai construir a casa dele sobre ele mesmo. Ele acha que a opinião dele, o sentimento dele, os desejos dele. Nossa carne tem desejo. Nossas manias, nossas tradições são dignos de confiança. Lembra que eu comecei falando de uma alegoria, né? Que você arruma um terreno, tem uma baiuca ali, um terreno, uma caxanga ali, como diz um ditado lá pro Rio. O negócio está caindo ali, uma cabeça de porco. Tá entendendo, Jonathan? Hã? Uma cabeça de porco ali. Como é que você vai ajudar aquilo? Você tem que destruir, irmão. Então, quantos cristãos estão querendo que a gente ajude a eles, botar uma estacazinha ali, um pauzinho, talvez pegar uns pregos ali e bater uma madeira ali, né? Amarra uma corda, mas o negócio está caindo. Gente, não dá, está condenado. Aqui está dizendo que a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Por quê? Porque não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Esse é o assunto. Então é a questão assim, se vamos nos ajudar uns aos outros, tem que ir na raiz do problema. Não adianta argumentar, não adianta se defender. Esse terreno aqui, ele está condenado. Nós vamos ter que cavar uma vala profunda, tem que entrar na palavra, ó, mergulhar, o que Deus fala sobre isso aqui, ó. Porque assim, ou você vai ser alvo da ira de Deus naquele dia, porque você se rebelou contra a palavra de Deus, estabeleceu um outro fundamento e arruinou a sua vida e as demais coisas que Deus te confiou.
ou nós vamos ser alvo da bênção de Deus nesse tempo e no porvir, com recompensas. Depende em que fundamento nós estamos edificando a nossa vida. Agora é necessário a gente ter consciência que Jesus não enganou ninguém, ele falou a verdade. Vai vir a tempestade, olha, vai alagar, vem os ventos, os rios sobem, o negócio vem. A nossa vida nessa terra, no mundo tereis aflições. Pode ficar tranquilo que vem. Você tem que se prevenir para isso aí. Então, quantas vezes a gente está andando na carne, aí queremos melhorar a nossa carne. Gente, sem arrependimento, depois que houve pecado, não adianta você querer edificar de novo, que vai dar tudo errado de novo. Tem que se arrepender e voltar para o terreno certo, que é a rocha que o Espírito Santo nos planta. Versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Você estará se tornando inimigo de Deus e amigo do diabo se você desenvolver a sua vida baseada na carne. O que é a carne? A carne é a velha natureza. A carne, pode chamar ela do homem velho. A carne é aquela esfera onde a lei do pecado e da morte atua na vida do ser humano. A carne é essa vida velha que é rebelde contra Deus e ama o pecado. A carne também pode ser, em certo sentido, o nosso ego. Nós queremos que todas as coisas girem em torno de nós para nos agradar, se possível Deus, que é essa multidão que estava seguindo Jesus. Eles queriam um milagre. Então a nossa carne, ela vem nos sabotar. Ela reclama toda manhã. Jesus fala para a gente tomar a cruz todos os dias. E Paulo diz, eu protesto que morro a cada dia. Eu mandei uma mensagem do pensamento do Lutero aí no grupo da comunhão, né? Que Lutero dizia que ele acreditou que quando ele se batizou, o velho homem foi sepultado, acabou. Mas descobriu que o miserável todo dia estava ali, né? Reivindicando, apareceu novamente. E ele tinha que matar ele todos os dias. Deixa eu pegar aqui que eu mandei para vocês, que isso aqui é o que todo mundo conhece, né? Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. Martinho Lutero, 1500 e pouco, está falando isso aqui. Todo dia, se você não entender que esse velho homem, que é essa carne, ela quer te dominar, e você não aplicar a cruz e viver uma vida no Espírito Santo, você vai ser enganado e acha que você está agradando a Deus. A carne fala, reclama, reivindica, reclama pecado. A carne é terrível. Por isso que precisamos reconhecer, é indigno de confiança. Nós precisamos ser conscientes dessas coisas, porque quantos cristãos passando por tantos problemas, aí querem oração. Você não precisa de oração, você precisa morrer. Na verdade, você já morreu, né? Você só precisa admitir que morreu. Eu vou orar para quê? Para Deus abençoar uma construção num pântano que está alagado e cada vez que você põe uma pedra ali, aquele negócio parece uma areia movediça. Como é que Deus vai ouvir essa oração? Então, assim, não tem como a gente ter uma vida vitoriosa em Cristo e nas demais coisas da vida se nós ignorarmos essa necessidade de voltar para a rocha. Deus tem compromisso com a sua palavra, o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ele vai abençoar a nossa vida se nós cultivarmos uma vida cavando valas, achando a rocha, para lançar os fundamentos, e pouco a pouco você vai construindo. Leva tempo. Leva tempo. É como casamento, né? Vocês sabem que a gente tem falado assim, várias coisas sobre casamento nos últimos tempos, né? Mas um casamento estável leva tempo. Porque tem coisas que você vai ter que destruir, né? E tem coisas que você vai ter que edificar e contar muito com a ajuda de Deus, com pastoreio, para a gente ter uma, assim, reeducação no Evangelho
e uma cultura que é a cultura do reino. Porque o que nós aprendemos da carne do velho homem, meu Deus do céu, é totalmente contrário aos pensamentos do Senhor. Então leva tempo, né? Leva tempo. Então esse texto que nós estamos lendo, essas considerações que a gente está fazendo, isso são princípios que nós não podemos dar um passo para frente sem considerar essas coisas. Pensa-se onde você vai estar daqui a 10 anos. Com a sua vida, com a sua saúde, com o seu casamento, sua vida cristã, sua vida espiritual. É só você considerar hoje como que você está plantando, como que você está semeando. Então você já vai saber mais ou menos onde você vai estar lá na frente, né? Alguém disse assim, diga-me quem é o seu mentor e eu vou te dizer onde você vai chegar daqui a alguns anos. O seu mentor é você mesmo? Entendeu? A sepultura está te aguardando, não vai demorar. Nós somos um péssimo advogado, péssimo mentor de nós mesmos. Só podemos confiar na santa palavra de Deus. A rocha inabalável que é o Senhor. O ambiente saudável que é a comunidade dos cristãos que temem o Senhor. Para ali sempre estarmos sendo encorajados a edificar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. E a igreja é uma casa que precisa ser edificada sobre a rocha. Viu o que aconteceu em João 6? Quando Jesus começou a falar umas verdades mais sérias, todo mundo escandalizou e a maioria foi embora. Então, se você é alguém que se empolga com a multidão, meu Deus, mas lá tem tanta gente, olha aquela música, olha, legal, mas vai lá ver o fundamento. Está edificando sobre o quê? Porque a carne gosta dessas coisas. Claro que nós queremos multidão salva para a glória de Deus, mas se os fundamentos, os alicerces não forem ajustados, tudo aquilo ali é só aparência. Então, são questões muito sérias, essa questão da edificação da nossa vida, da maneira da gente construir todas as coisas de acordo com Deus e não achar que Deus está errado, porque a gente às vezes argumenta as coisas com Deus, né? No 9 ele vai dizer assim, vocês porém não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então tem que perguntar às vezes, mas você tem mesmo o Espírito Santo? Você nasceu de novo? Porque se não tem, se arrepende e volta para o Senhor. Agora, se nasceu de novo, tem que tomar a cruz, negar a si mesmo e procurar levar uma vida cheio do Espírito Santo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. O que é o Espírito de Cristo? É aquele Espírito do Cordeiro, que não viveu para se salvar ainda que podia, mas ele foi à cruz, porque ele amou a vontade de Deus. Esse é o Espírito do Cordeiro, o Espírito de Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se o Espírito está em nós e nos alimentarmos do Espírito, teremos poder para viver uma vida de vitória sobre a carne. Está vendo a diferença? Como é que vence a carne? Você não pode barganhar, negociar. Não tem como você suportar. É uma fera, como a gente falava nas mensagens de Colossenses. Se você alimentar a carne, é como alguém que cria uma cobrinha tão bonitinha, ou um ratinho, um camundongo, é tão bonitinho. Uma gracinha. Você vai ter que escolher se você acha que você é melhor do que Deus ou se Ele é soberano. Tem coisa que é uma maldição que está no mundo e você está alimentando maldição. Lembra do Éden? Começou uma serpente, tão bonitinha, conversou com Eva. Segundo os arqueólogos e cientistas, elas tinham perna, alguns acham que elas tinham asa. Elas não eram feias assim. E a Eva deu uma comidinha ali, conversando com ela, se alimentou. O que era uma cobrinha no começo, quando chega lá no livro do Apocalipse, o que ela se tornou? O dragão, a antiga serpente que está destruindo o mundo. Então tem coisa que é tão bonitinha e você alimenta, mas Deus fala, não, mas não tem tanto mal assim, né? É um pecadinho, uma coisinha. E aquilo se torna um monstro e destrói a sua vida, destrói todas as coisas. Então, você tem que matar de fome a carne.
e se alimentar do Espírito, né? Por isso que Paulo vai dizendo em Gálatas, capítulo 6, ele vai falar da maneira de você semear. Versículo 7, não se engane, Gálatas 6, 7, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que a pessoa semear, o que vai acontecer? Isso também ela vai colher. Quem semeia na sua própria carne, o que ele vai colher? Ruína. Aí está dizendo ruína, né? Olha só, corrupção, ruína. E quem semeia para o Espírito ou no Espírito, vai colher vida eterna. Tá vendo? Então assim, poxa, o Evangelho é tão claro, né? Tá certo? Por isso que Jesus vai lá na raiz com o machado. Se alguém quer vir após mim, a primeira coisa que ele tem que fazer, o que é? Negue-se a si mesmo. Por quê? Porque esse terreno está condenado. Essa carne é inimizade contra Deus. Essa carne habita desde as crianças. Já nasceu, o negócio está ali, ó. Por isso que a educação de filhos é uma coisa muito séria. Você tem que orar muito e conhecer a palavra, que às vezes você está mimando a carne do filho. E você está treinando ele para ser um rebelde contra Deus. Nem sempre a gente pode agradar tudo nos filhos. E não é só nos filhos, nenhum de nós, né? Então, assim, o Senhor foi tão claro com essas coisas, né? Quem semeia para a sua carne, quer dizer, você está agradando os desejos da sua carne. E é em todas as áreas, você vai colher ruína. Então hoje a gente vê um cristianismo assim degradado, um falso evangelho, porque tudo está girando em torno do bem-estar humano. Qual o melhor lugar para a gente reunir? Quais as melhores músicas para a gente se sentir bem? Que tipo de programação? Então assim, tem que criar um mundo de coisas para as pessoas se sentirem confortáveis, senão elas vão embora. Mas Jesus não impediu as pessoas ir embora. Na verdade, vocês querem ir embora? Ele ainda pergunta para os discípulos que ele escolheu. Porque tem que destruir e começar de novo, do zero, né? Então, se a gente vai ter uma vida cristã madura, até atingir a cultura do reino, você, já que estamos aqui em Gálatas, capítulo 2, na verdade, podemos ver umas passagens aqui em Gálatas, já que a gente está aqui. Gálatas 1:10, ele fala assim, porque se eu procuro agora o favor das pessoas ou dos homens, por acaso eu procuro agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar as pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar as pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então todo aquele que prega para agradar o homem, Paulo está dizendo que ele não é servo de Cristo, ele é servo dele mesmo, né? Então, ele vai seguir dizendo do evangelho que ele pregava, e mais adiante, o versículo 15, mas quando Deus, que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Agora Paulo entendeu o seu chamado. Achou por bem revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse entre os gentios. Quer dizer, Paulo não poderia viver mais pela sua vida velha, sua vida natural, ainda que ele foi criado aos pés de Gamaliel. Deus não queria meramente um teólogo ou um acadêmico pregando só conhecimento para as pessoas. Não, ele queria que, ainda que Paulo fosse um homem extremamente culto, ele queria que o seu Filho fosse revelado. O Filho de Deus foi revelado a Paulo, e agora o Filho de Deus, por meio de Paulo, vai ser revelado por meio da pregação para as outras pessoas. Revelar seu Filho em mim. Quantos de nós precisamos receber revelação do Filho de Deus? Muitos não conhecem a Cristo Jesus. E ele, chegando no versículo 19 do capítulo 2,
na verdade vamos ler o 18, né? 2,18. Porque se volta a edificar aquilo que destruí, lembra da casa velha do começo? A mim mesmo constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, olha o que Paulo descobriu, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Já não sou eu mais que estou vivendo pela minha força natural, pela carne, pelas minhas motivações, pela minha energia. Quantas vezes nós somos tão fortes? E com Paulo foi assim, o Senhor falou, Paulo, dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Lembra que o Senhor aparece a Paulo lá em Jerusalém, quando Paulo vai para Jerusalém depois de ser salvo, e os discípulos, a igreja não queria ouvir e receber Paulo, foi Barnabé que teve que introduzir Paulo, mas uma vez o Senhor fala assim, Paulo, sai de Jerusalém, Paulo, vai embora. Eles não vão receber seu testemunho. Falou, mas Senhor, eles sabem que eu persegui os cristãos, eu ajudei eles quando eles tinham que blasfemar contra o Senhor. Paulo, sai daí. Paulo está temando com Deus. Como se o argumento dele fosse convencer Deus de que ele está certo e o Senhor está errado. Paulo ainda está vivendo, ainda que ele conheceu o Senhor, mas ainda tinha muito de Paulo. E vai demorando essa obra de quebrantamento. Você vai ver as etapas da vida de Paulo, era um homem duro. E quantas vezes nós temos tanta força assim? Mas agora ele está dizendo, olha, eu estou crucificado com Cristo. Ele entendeu, poxa, não é mais para edificar na minha própria vida, na minha carne, no meu pensamento, na minha maneira de pensar, na minha lógica. Não, na empresa dá certo, na faculdade dá certo, no trabalho dá certo. Você tem que usar seus talentos. Agora, na vida cristã, na vida espiritual, sua mente só serve se ela for renovada pela mente de Cristo. Sua energia só serve se ela for vitalizada, energizada pelo poder da nova vida em Cristo. Senão, é o homem natural. E esse terreno vai gerar um dano. Estou crucificado com Cristo. Logo, versículo 20. Não sou mais eu quem vive. Ué, como assim, Paulo? Ele está dizendo da origem da vida dele. Quem está vivendo? Não sou mais eu quem vive, ou seja, o velho Paulo. Mas Cristo vive em mim. A maneira de eu viver, a maneira de eu pensar, a maneira de eu decidir, a maneira de viver a vida cristã, a maneira de nos casar, de ser jovem. Como é que nós vamos enfrentar esse mundo? Você acha que você tem poder para vencer o pecado? Vencer? Não tem. A menos se Cristo viver em mim. Como é que nós vamos viver casamentos adequados? Exceto pela vida de Cristo. Sermos pais, sermos filhos. Como precisamos reconhecer que Deus nos deu uma rocha e nós temos que cavar valas profundas. Especialmente quando surge a crise, peraí, vamos ver aqui, alguma coisa aconteceu, porque se está vindo a tempestade e ela vai vir, e está caindo, puxa vida, mas vamos ter que avaliar os fundamentos, os alicerces. Será que nessa área da vida aqui a gente não tá no velho homem, então vamos ter que voltar. Logo já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. E esse viver que agora estou vivendo no meu corpo de carne, como é que Paulo vivia? Eu vivo pela fé no Filho de Deus, ou do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha o viver de Paulo. Demorou tempo isso aqui. Ele já tinha essa concepção, vendo, e isso foi amadurecendo, essa vida de negar a si mesmo todos os dias. Por isso, quando chegamos no capítulo 3, o versículo 1, ele vai dizer assim, ó Gálatas insensatos, quem foi que enfeitiçou vocês? Como a serpente enfeitiçou a Eva, e no capítulo lá, 2 aos Coríntios 11, ele temia que, como Eva foi enfeitiçada, os cristãos fossem enfeitiçados na sua mente. O diabo ali, sabe, lança pensamento na cabeça do cristão e às vezes você está alimentando achando que é... Não, e a carne também, né?
Quem que enfeitiçou vocês? Que evangelho que vocês estão ouvindo? Da onde está vendo esse humanismo? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está vendo que é a pregação da fé que vem o ministério do Espírito Santo junto? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem construir ou aperfeiçoar a sua vida na carne? Está vendo que eles estão saindo do fundamento que é a rocha, que é Cristo, estão voltando para eles mesmos? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Quer dizer, tudo aquilo que vocês estão construindo, vocês vão deixar isso ser perdido? Como que o inimigo quer nos empurrar para fora, né, dos alicerces da palavra? Se é que na verdade for em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Que as obras da lei que ele está mostrando é que você tem as coisas que devem fazer e você quer tentar fazer aquilo na carne sem o Espírito Santo. Você vai tentar viver a maneira de viver que você acredita com a sua cabeça, mas o Espírito Santo não está naquilo, por melhor que seja. E aí, o Espírito Santo não é transmitido a você, você não tem o poder da nova vida e você vai voltar ao pecado. É isso que vai acontecer. Então, quando chega no capítulo 4, versículo 19, se alguém quiser ler esse versículo. Meus filhinhos, por quem novamente volto a sofrer dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Que versículo, né? Paulo está gemendo ali igual a mulher com dor de parto. Porque ele está vendo que os cristãos receberam Cristo, mas é como que eles estão reduzindo, atrofiando a formação de Cristo, assim como o feto é desenvolvido até chegar à plenitude do nascimento. É como que o diabo está ali, ó, querendo promover um aborto de Cristo na vida deles. É isso que está acontecendo, provocando um aborto. E Paulo está orando, gemendo, para que Cristo fosse formado até dar à luz de um filho varão, ou seja, a maturidade cristã. Essa carta tem tudo a ver com Cristo em nós e essa batalha da carne contra o Espírito. Então, assim, nós às vezes aprisionamos o Senhor dentro de nós. E aí quando chega no capítulo 5, no versículo 19, por que você não pode confiar na carne e querer edificar a sua vida na carne, ou em você mesmo? Porque as obras da carne são conhecidas quais são. Aí vai fazer a lista aqui, ó, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, ó, sem lei, sem governo, sem autoridade, não quer que ninguém se meta na minha vida. Libertinagem. Tudo é lícito, tudo pode. Idolatria, feitiçaria, inimizade, rixa, ciúme, iras, discórdia, divisões, facções, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a esta, declaro a vocês, como já antes os declarei e preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é, primeiro, amor. Ou seja, pelo amor você não vai gerar dano às pessoas. Alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus, o que eles fizeram? Versículo 24. Crucificar a carne com as suas paixões e desejos. Tá vendo aqui? Que coisa maravilhosa isso, né? Crucificar. Agora, cada dia você tem que se levantar pelo poder do Espírito Santo. E como disse Paulo, conheço um homem em Cristo, desse homem me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei. O homem em Cristo é o homem, é Paulo em Cristo, é a nova vida. De mim mesmo não me gloriarei. É Paulo em si mesmo, é a carne. Nós temos que estar em Cristo. E por fim o capítulo 6. Paulo vai dizer...
versículo 14. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. O mundo atrai, claro que ele atrai. A carne e o mundo, como diz Spurgeon, estão casados lá, o pecado junto, até que haja o arrependimento, declare o divórcio, né? Paulo está dizendo que tem uma cruz entre ele. E ele termina dizendo, no 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus Cristo. Então você tem um homem que conheceu o que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, primeira coisa que tem que fazer, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque esse é um terreno indigno de confiança que vai te conduzir à ruína. E tudo que você pôr a mão, tudo que você tiver, vai te conduzir à ruína. E isso abre porta para os demônios. E não tem como você orar para Deus abençoar a carne ou uma vida na carne. Você pode perder tempo orando. Tem que arrepender. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz, que é o encontro entre a vontade de Deus e a nossa vontade. A gente vai ter aquela comiseração, mas eu não mereço isso. Eu mereço aquilo. A gente quer ser bonzinho conosco, né? Você acha que Jesus mereceu a cruz? Não mereceu. A cruz é tudo aquilo que se interpõe entre a vontade de Deus e a sua vontade. E você vai ter que decidir qual vontade você vai escolher. Agora, quando você fala, Senhor, eu digo sim para ti, Ele nos enche do Espírito Santo e nos capacita a agradar a Deus. E nós vamos descobrir um gozo muito maior do que aquele pequeno gozo momentâneo do pecado que nos engana. Algo muito maior, infinitamente maior, a vida com Deus, com Cristo, do que esse mundo pode nos apresentar. E siga o Senhor, não siga a si próprio, siga o Senhor. Por isso que termino lembrando as palavras do Senhor. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ordeno? E ele vai comparar aquele que ouve a sua palavra e obedece, pratica. A palavra é para ser praticada, não só escutar. Ele é comparado a um homem que vai construir a sua casa, e quando ele vai construir a sua casa, qual é a primeira coisa que ele faz? Quem que lembra? Ele cava, Jonathan. Tem um preço para ser pago. Cava. Cava, e é rasinho que ele tem que cavar? É uma vala profunda. Eu fiz muito isso, quando era jovem eu trabalhei ajudando pedreiro, né? Não era fácil, não. Não tinha cavador, não tinha nada disso. Até achar a rocha. Aí ele vai lançar os fundamentos dele agora sobre a rocha, que é Cristo. Os fundamentos da palavra, os fundamentos da vida cristã, os fundamentos para o casamento, os fundamentos para as finanças, os fundamentos sobre o trabalho, os fundamentos sobre como lidar entre empregado e patrão, as coisas que a gente está estudando. Como o jovem vai edificar a sua vida, como os filhos vão ser educados. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Que Deus respalda pelo ministério do Espírito Santo, porque sem ele não sabemos absolutamente nada e tudo que tentarmos fazer provavelmente vai dar errado. E mesmo as pessoas que moralmente são mais adequadas, que têm um casamento mais equilibrado, mas aquilo ainda é natural, não é a vida de Deus. Então ele lança, constrói a sua casa e vai vir a tempestade? Vocês acham que vai vir a tempestade? Vai vir. Vem crise financeira às vezes na nossa vida? Vem, Fabrício? Vem. Agora você tem que planejar, né? Que a tempestade vem. Se você planejou a longo prazo, fez uma reserva, se você não é alguém compulsivo, que tudo que vê você gasta. Aquelas propagandas, 70% de desconto, 60%, aí você vai lá e compra uma coisa que não precisa. Igual agora, está saindo o inverno, você vai ver promoção de jaqueta, roupa de frio, uma série de coisas. Você vai lá e compra. Não, mas tá barato, tá barato. Mas você vai usar com calorzão que vem. Não, mas aí ano que vem, pois é, esse dinheiro se você tivesse aplicado em outra coisa. Então assim, a gente às vezes é enganado e gosta de ser enganado. Na verdade é uma mania de administrar mal o dinheiro e não fazer uma reserva financeira, porque você não sabe o dia de amanhã. Então, em tudo em nossa vida, nós podemos passar por provações. Agora, aquele que escuta a palavra e não pratica,
é semelhante ao tolo que edifica a sua casa sobre a areia, e quando vem o vento, a chuva, a tempestade, vai bater contra aquela casa, e o que vai acontecer? Vai haver uma ruína. E quão grande será aquela ruína? Quantos cristãos hoje, quantas famílias, quantas pessoas arruinaram a sua vida profissional? Porque na época de cavar fundo, tem que estudar, né, Cat? Agora, né? Aí quer ficar no celular, no videogame, vendo televisão, dormindo até tarde. E passeando, e só... Tudo tem tempo, né? Se merecer, né, pode ganhar um lanchinho. Mas se não merece um passeiozinho, como é que faz, né? Então, quantas coisas a gente quer colher plantando errado? Que Deus tenha misericórdia de nós. Não tem como você ajudar um cristão, não tem como você ajudar ninguém, não tem como ajudar a liderança, nem a igreja, nada. Não tem como ajudar dando conselho sobre finanças, não tem como. Tem que ir na raiz. Vamos ver aqui, ó. Sua opinião tá bom, mas vamos ver aqui a raiz aqui. Ih, rapaz, eu descobri um negócio aqui. O que é? O fundamento está errado. Como é que nós vamos fazer? Não, mas já estou aqui há tanto tempo, olha, eu já assim... Pois é, meu filho, mas vai ter que destruir isso aqui. E as pessoas estão querendo isso hoje? Não, quer dar um jeitinho. Mas se a gente fizer um puxadinho aqui, Fabrício, amarrar uma corda, pregar uns pregos aqui, será que... Não, não tem. Não tem jeito. Vai ter que realmente destruir e lançar novos fundamentos e começar tudo de novo. A gente nunca avança em nada se não começar no fundamento certo. É perda de tempo, gasta de energia, gasta vida. E assim, o pior é que tem tempos que são irrecuperáveis, né? Você não consegue voltar atrás. É daqui para frente. Se há uma oportunidade, sempre em Cristo, de recomeçar, e é na palavra, que não possamos repetir os mesmos erros do passado, esperando colher bons frutos. Hoje a gente está aqui. Pode ser que seja o seu último abraço em alguém. Pode ser que seja o último copo de água que você vai beber, a última comida. Nós não sabemos. Então viva esse dia de hoje como se fosse o último. Porque Paulo vai dizer assim, olha, eu lancei como sábio construtor, eu lancei o fundamento e outro edifica como ele. Mas vede cada um como edifica. 1 Coríntios 3. Porque se aquilo que alguém está edificando for palha, feno ou madeira, ou se for prata, pedras preciosas e ouro, a obra de cada um será provada, porque o dia, com letra maiúscula, o revelará. E vai ser provada pelo fogo do juízo de Deus, da santidade de Deus. Então um dia nós vamos comparecer perante o tribunal. E a aprovação é hoje também e também naquele dia. Se a obra que alguém edificou nesse particular for palha, feno ou madeira, o que vai acontecer naquele dia? Quem que lembra? Você pega a palha e passa ela no fogo, o que vai acontecer? Ela vai queimar. Se a obra que alguém edificou sobre o fundamento que é Cristo for palha, feno, madeira, está falando de uma vida na carne, na sabedoria própria, né, e tudo que Deus não plantou vai ser queimado. E o tal sofrerá o dano. O dano ali é a disciplina no reino, porque ele sabia a vontade de Deus. E Deus deu talentos para ele, deu dons, e ele enterrou esses talentos, usou mal para si mesmo. Mas se ao passar pelo fogo for pratas, pedras preciosas e ouro, a obra dele vai ser aprovada e ele vai receber o quê? Galardão, recompensa. Então você tem a disciplina e você tem as recompensas. Mas isso é plantado agora. E Deus dá oportunidade igual para todo mundo. Então que o Senhor nos ajude quando ouvir a palavra, né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, possamos praticar a palavra do Senhor. Que Deus nos dê essa graça de construir. E assim, se você quer construir um barraco com palha, rapidinho você faz, madeira e feno. Se você quer construir um movimento, põe uma placa aí que tem cura, libertação, dente de ouro. Quem está procurando um casamento e não aparece, vai aparecer. Essas coisas assim, você vai prosperar financeiramente. Rapidinho vai encher a igreja, sabe? Entre aspas, né? Igreja entre aspas.
Agora, você apontar o caminho do Senhor, tomar a cruz, seguir o Senhor, edificar um casamento, educar. É muito mais fácil você ligar a televisão, largar seu filho lá o tempo inteiro, dar um celular. É mais fácil do que se educar. É muito mais fácil levar uma vida de casado de qualquer maneira. É muito mais fácil do que orar juntos, ouvir, tomar conselho, renunciar a coisa. Meu Deus. Tem muitas coisas que tem um caminho mais fácil, mas é o caminho que te leva para a perdição. Então que o Senhor ache esse caminho em nós de que a gente precisa, de vez em quando, deixa eu dar uma olhadinha aqui no alicerce, porque parece que alguma coisa aqui saiu fora da planta aqui, né? Deus tenha misericórdia de nós. Talvez a pessoa fale assim, mas não temos direito a lazer. Claro que tem, no alicerce, né? No fundamento. Mas não tem direito à alegria? Não, a vida com Cristo é uma vida de alegria. É uma vida de plenitude, é uma vida de satisfação, ainda que tem luta. Você tem direito a tudo isso em Cristo. O problema é que a carne é inimiga contra Deus, né? Tudo que Deus plantou é bom, mas a carne distorceu as coisas. O prazer é uma coisa que Deus deu. Prazer sexual é uma coisa que Deus... Mas o que a carne quer? A carne quer perverter todas as coisas, né? Então não tem problema você com a música, com o lazer, com tantas coisas. Você só não pode sair do fundamento. Deus nos ajude. Amém. Amém.